Como vimos em nossas aulas, no Brasil a música é uma das mais importantes manifestações da arte e da cultura nacional. A música brasileira é respeitada e muito apreciada por nós brasileiros e também pelos estrangeiros. A música do Brasil reflete a diversidade cultural do nosso país. Há um número praticamente incontável de nomes e estilos que fazem parte da história da música brasileira. Surgem novas tendências musicais e os ritmos se renovam, mas a criatividade musical característica do Brasil sempre se mantém. No decorrer deste ano, aprendemos muito sobre a música brasileira. Vimos que ela foi muito influenciada pelos povos africanos, europeus e, ao longo do tempo, houve a mistura dos sons indígenas. Estes se misturaram e influenciaram a música brasileira atual. Cada grupo influenciou a música brasileira com seus instrumentos, danças e ritmos. Juntos, apreciamos cada gênero e movimento musical e conhecemos compositores e cantores, artistas que contribuíram muito para o surgimento de novos estilos de música que acabaram fazendo parte da vida de muitos brasileiros e até de estrangeiros. Eu separei alguns trechos das aulas de música para que juntos possamos relembrar. Tudo começou com os índios, que faziam música com chocalhos, flautas e tambores. Esta música era usada nas danças em círculo, onde os índios cantavam e batiam os pés. Um padre chamado José de Anchieta, percebendo que os índios gostavam muito de música, decidiu usar a música para catequizar os índios. Então, utilizou os instrumentos indígenas para os índios compreenderem melhor a religião católica. Os padres jesuítas também incentivaram os indígenas a tocar instrumentos musicais europeus, como a viola e o cravo. Em música africana, imediatamente a relacionamos ao som dos tambores. Sem dúvida, as possibilidades rítmicas e a variedade de timbres foram as características que mais fizeram com que o tambor se tornasse tão popular entre nós brasileiros. Hoje conheceremos o primeiro homem que entrou para a história da música brasileira. Domingos Caldas Barbosa era o nome dele, e ele foi compositor, cantor, poeta e violeiro, já no final do século XVIII, há quase 300 anos atrás. O pai dele era português e a mãe uma ex-escrava nascida na Angola. Já Domingos nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1740. Aqui no Brasil, quando Domingos era criança, frequentou o Colégio dos Padres Jesuítas. Mais tarde, começou a perceber que tinha gosto pela poesia e pela música. Hoje conheceremos um pouco sobre dois gêneros musicais que surgiram na década de 1770, a modinha e o lundu. A modinha viveu seu momento de glória quando foi levada a Portugal por Domingos Caldas Barbosa, aquele rapaz que vocês conheceram no vídeo passado. A modinha era chamada assim para diferenciar da moda portuguesa. Ela despertou interesse aos grandes músicos de Portugal que passaram a estudá-la e, com o tempo, ela foi sendo modificada com influência da ópera italiana. Ao contrário da modinha,
O lundu surgiu da mistura musical da origem dos povos brancos e negros, tornando-se a primeira música afro-brasileira da canção popular. Essa mistura de músicas europeia e africana constitui um dos mais fascinantes aspectos da música brasileira. O lundu fez parte da formação do gênero musical afro, que mais tarde deu surgimento à criação Há do muito samba. tempo atrás, no ano de 1808, chegaram os primeiros pianos no Brasil e com ele também a valsa. Foi a família real que trouxe em sua bagagem os primeiros pianos e eles eram todos ingleses. O piano foi inventado em 1711 por Bartolomeu Cristofori. Ele era italiano, nascido em Pádua. Ele colocou o nome de Gravicembalo col pianoforte. Depois, ele simplificou o nome para pianoforte ou simplesmente piano. Em meados do século XIX, chegou no Brasil o gênero musical chamado polca, uma forma de música dançante que, juntamente com a valsa, predominou nos salões do mundo inteiro até os primeiros anos do século XX. Vocês irão conhecer a história de uma mulher que se tornou uma das maiores compositoras do Brasil. Ela se chama Francisca de Virges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Ela nasceu no dia 17 de outubro de 1847, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Estava nascendo Atraente, o primeiro grande sucesso da brilhante carreira de Chiquinha Gonzaga. Um marco da música brasileira. Um dos maiores sucessos da época. Daí em diante não parei mais. A formação do choro é uma invenção carioca e aperfeiçoada por gerações de músicos talentosos. O choro é o mais importante gênero instrumental brasileiro e a sua maior influência é a polca, mas é no choro que ela se faz mais presente, tão presente que os choros, em sua maioria, eram chamados de polca. Pode-se assim dizer que os nossos primeiros choros eram as polcas tocadas à moda brasileira. A era do disco no Brasil começou em agosto de 1902. Naquele mês de agosto, a Gazeta de Notícias, o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã faziam o anúncio da maior novidade da época, que havia chegado no Rio de Janeiro, as chapas para gramofones e zonofones, que eram vendidos pela loja chamada Casa Edson. Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que... Quando se fala de música brasileira, não podemos deixar de falar do gênero musical chamado samba. A criação do samba carioca surgiu com compositores do Rio de Janeiro, mas bem antes disso, a sua formação começou com a chegada ao Brasil dos primeiros negros de Angola e Congo. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver. Carinhoso, o maior sucesso de Pixinguinha é também o maior sucesso da MPB.
é a música mais conhecida, a mais cantada no Brasil. Foi composta em 1917, mas só ganhou letra de João de Barro, o Braguinha, 20 anos depois. Uma, duas andolinhas, cinco pés na panturrinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Bom, aqui é a rua Teodoro da Silva, onde nasceu Noel Rosa. Aqui nesse prédio 392 era a casa onde nasceu e morreu Noel Rosa. Com o passar do tempo, a família vendeu, era uma casa muito grande, quintal, com muitas árvores, e transformou-se neste prédio que nós temos hoje aí. Quer dizer, o que nós temos de referência, de época, né, da casa de Noel, é através de arquivo. Brasil, esse coqueiro que dá coco, foi onde amarro minha rede, das noites claras de luar. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil. Carmen Miranda, conhecida como a Pequena Notável, encantou o mundo com a sua voz e o seu visual tropical. O que é que a baiana tem? Como ela requebra bem. Hoje, conheceremos uma grande cantora e intérprete reconhecida como a primeira grande cantora de samba. Araci Teles de Almeida nasceu no Rio de Janeiro em 1914. Araci participou de vários programas de televisão. Programa do Bolinha, programa Silvio Santos, programas na TVE, na Rede Globo com a Buzina do Chacrinha, na TV Tupi com Mário Montalvão, na TV Manchete, programa da Pipita Rodrigues, na TV Excelsior, programa do Perlingeiro, no Almoço com as Estrelas, entre outros. Agora, vamos conhecer a história da música caipira paulista. Há muito tempo atrás, no ano de 1928, um senhor chamado Cornélio Pires, apaixonado por música caipira, foi até uma gravadora de discos aqui na cidade de São Paulo para conseguir aprovação para a gravação das músicas que tanto gostava. Cornélio Pires foi um grande homem, compositor, escritor, jornalista, diretor, produtor. Foi um grande incentivador da música caipira, do folclore paulista. Foi um dos primeiros a registrar na literatura brasileira o folclore paulista e seus elementos que giram em torno do caipira. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Baião, baião. Estamos no sertão de Pernambuco, em Exu, na Serra do Araripe. Era exatamente neste lugar que ficava a casa onde nasceu Luiz Gonzaga do Nascimento, o homem que, com a sua música, divulgou o Nordeste para todo o Brasil e para o mundo. Onda quebrou, nasceu você. Hei de ser sol, hei de ser mar, e ser a paz de ter você. Hoje vamos conhecer o gênero musical chamado Bossa Nova, que ficou conhecido no Brasil e no mundo todo. A Bossa Nova nasceu no finalzinho dos anos de 1950, com jovens músicos cariocas que se reuniam com o intuito de experimentar e inovar nas composições musicais. João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes foram essenciais para o desenvolvimento desse estilo musical. João Gilberto lançou seu primeiro LP,
Chega de Saudade, que marcou a presença do estilo musical no cenário brasileiro. Grande parte das músicas do LP tinha a parceria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não Na sai. década de 60, aqui em São Paulo surgiu um novo movimento musical chamado de Jovem Guarda. O programa, que levava o nome de Jovem Guarda, foi um verdadeiro sucesso tanto na televisão quanto na plateia, que ficava lotada. Os apresentadores, durante o programa, cantavam os seus sucessos e também apresentavam os convidados que, com alegria, cantavam as músicas da Jovem Guarda e também as versões brasileiras do rock and roll. Nas tardes de domingo, o programa bateu recordes de audiência, virou mania nacional e se transformou no primeiro movimento jovem brasileiro. As roupas, as gírias, barra limpa, mora, e o visual do já coroado rei Roberto Carlos eram imitados por toda a juventude. Meu amigo Erasmo Carlos! Hoje vamos falar do pagode. Olha só que acabou de chegar, olha só que acabou de chegar. A história do pagode tem suas origens no Rio de Janeiro, entre o final da década de 1970 e início da década de 1980, a partir da tradição das rodas de samba feitas nos fundos de quintal. A música evangélica chegou ao Brasil ainda em suas primeiras décadas de colonização portuguesa, junto com os primeiros protestantes europeus que aqui estiveram, uns de passagem e outros não. No começo, cantavam sozinhos, como devocional pessoal ou em pequenos grupos. No início, o inário passou a ser o principal meio de divulgação dos cânticos protestantes, principalmente os de língua estrangeira. Muita história para se contar sobre a música evangélica, e uma delas é sobre as primeiras gravações da música evangélica que aconteceram aqui no Brasil. Os primeiros a gravarem foram o pastor Feliciano Amaral e o cantor evangélico Luiz de Carvalho. Mas hoje iremos conhecer a história de Luiz de Carvalho, o primeiro cantor a gravar um LP com músicas evangélicas. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora